é a segunda reunião que o Teotônio Vilela promove para a discussão entre as suas bancadas de temas relevantes para o país. E é fundamental que essas reuniões se deem de maneira sistemática para que o esclarecimento de questões que muitas vezes nos dividem nos permita ter em relação a essas questões pontos de vista unificados do PSDB e, a partir daí, uma ação legislativa, parlamentar mais eficaz. O presidente Tasso Gereissati está chegando aí, vai falar um pouco depois, mas a gente tem uma agenda louca hoje na Câmara e no Senado e, por orientação do nosso vice-presidente e coordenador do Teotônio, João Almeida, eu estou tomando a palavra inicial e dizendo que nós queremos agradecer a Adriano o fato de ele estar aqui com a gente hoje e temos a certeza que a palavra dele vai ser muito útil para o PSDB, para nós todos que somos seus representantes. Um abraço e bom dia. Bom, bom dia a todos, né? Eu queria agradecer ao Instituto Teotônio Vilela o convite de estar aqui hoje com vocês para falar de um assunto que foi muito presente nas últimas eleições presidenciais, né? A questão do pré-sal. Eu acho que esse assunto ele está meio adormecido, mas ele vai voltar a um debate muito forte, até porque o país está passando aí por uma série de problemas, né, que escondem essa questão aí do debate do pré-sal, mas o setor de petróleo no Brasil, ele também está passando aí por um período muito complicado e que, inclusive, inspirou esse nome da apresentação de hoje, que é as incertezas que deixam o Brasil para trás com a questão do pré-sal, né? O Brasil, ele viveu aí 3 fases no setor de petróleo. Na primeira fase foi quando em 53 se criou aí na lei 2004 o monopólio da Petrobras, né? E é uma fase que o lado positivo dela foi que criou o parque industrial da empresa, né? Todas as refinarias que a gente tem hoje no Brasil foram criadas durante esse período do monopólio, né? Então esse foi o lado positivo. O lado negativo da época do monopólio, né, é que você nunca conseguiu atingir a tão almejada autossuficiência em petróleo, né? O Roberto Campos tinha uma frase engraçada que ele falava que o Brasil era o único país que tinha uma empresa monopolista de um produto importado, né? Então, essa que é a realidade do período do monopólio. A segunda fase, né, começa com a aprovação lá da emenda número 9, né, que tira o monopólio da Petrobras da Constituição, e vem a Lei 9478, onde você tem a abertura do mercado, né? E essa abertura, ela é baseada no modelo jurídico da concessão, né, em particular para o setor de upstream, né, de exploração e produção, mas a lei ela abre todo o setor de petróleo no Brasil, né? Não só a questão da exploração e produção, como a questão da refinaria, de transporte, né, a distribuição sempre foi o único segmento aberto, abre também as importações e exportações, que também era um monopólio da Petrobras, que foi dado a ela no início da década de 60, em 1973, por um decreto presidencial, e para que ela conseguisse, de uma maneira mais fácil, montar esse parque de refino brasileiro. Então, em 97, o mercado é aberto e a ideia qual era? O que estava por trás aí? A ideia, como a maioria dos senhores aí conhece bem, era que o Brasil, quer dizer, chamasse capitais externos para cá, para que a gente, então, conseguisse a almejada autossuficiência em petróleo e também você trouxesse novos empreendedores nos outros segmentos da indústria, inclusive no refino, né? Então, o modelo, né, da abertura, ele foi um modelo de sucesso porque ele se baseou em 3 pilares: a segurança jurídica, dada pela lei, né? Estabilidade regulatória, dada pela ANP, que foi criada na Lei 9478, e
também respeito à regra de mercado, né? Nesse momento, se criou também na lei um artigo onde você tinha uma fase de transição para que os preços no Brasil de petróleo, gás, derivados fossem totalmente liberados, né? E eles foram liberados no final de 2001, no último ano da presidência de Fernando Henrique Cardoso. Então você criou em 98 uma fórmula paramétrica. E, por incrível que possa parecer, na história do Brasil foi o único período, de julho de 98 a dezembro de 2001, até dezembro de 2002, aonde os derivados de petróleo no Brasil seguiram tendências de mercado internacional. Nunca antes tinha acontecido isso. Depois, a partir do início do governo Lula, você voltou a ter um controle total dos preços dos derivados no Brasil. Mas o grande setor, o grande segmento da cadeia de petróleo, que foi vitorioso com o modelo da abertura, foi o segmento de exploração e produção. Até porque, se a gente pensar bem, ali que estava o foco da mudança. A ideia que era você dar autossuficiência de petróleo ao Brasil. Então você começa a fazer leilões de petróleo, né? Em 98 você faz a chamada rodada zero, onde a Petrobras escolhe os blocos que ela quer ficar, né? E a partir de então você começa a fazer leilões todos os anos, né? E esses leilões foram um sucesso absoluto. Inúmeras empresas vieram para o Brasil, né? Foram criadas até empresas nacionais, né? Você hoje tem empresas 100% brasileiras que atuam na área de exploração e produção, como é o caso da OGX, como é o caso da Queiroz Galvão Petróleo, como é o caso de HRT e outras mais, né? E você conseguiu o objetivo, que era o quê? Você ser autossuficiente em petróleo. Quer dizer, você, nesse período de 98 até 2010, estou falando 2010, por que 2010? Porque 2010 é quando você muda o marco regulatório no Brasil. Então, de 98 a 2010, você duplicou, né, as reservas brasileiras de petróleo. Eram 7 bilhões de barris, foram para quase 15 bilhões de barris, e a produção de petróleo no Brasil aumentou 150%. Então o Brasil passou a ser um país com presença, né, no cenário internacional de petróleo. A própria Petrobras, né? A Petrobras até 97 era uma empresa pequena, um monopólio estatal, mas que não tinha nenhuma expressão internacional, né? O modelo da abertura também fez com que a Petrobras se internacionalizasse. A Petrobras passasse a ter presença em outros mercados, inclusive ADRs na Bolsa de Nova York, o que fez com que o valor de mercado da Petrobras também subisse exponencialmente nesse período e transformasse a empresa numa das maiores petroleiras do mundo, né? Empresa de capital aberto, né? Como uma International Oil Company, né? Então esse modelo ele atingiu basicamente todos os objetivos. Ocorre que em 2007 o governo anuncia a descoberta da camada pré-sal, né? A camada pré-sal é anunciada com toda a pompa, né? Como se fosse a grande solução do Brasil, né? Dali para frente, pré-sal e resolver todos os problemas. Até em política energética, a gente repara que no primeiro mandato do presidente Lula, a grande estrela do setor energético eram os biocombustíveis. O presidente chegava a falar de Arábia Saudita Verde. No segundo mandato do presidente Lula, os biocombustíveis foram completamente esquecidos, né? Hoje estão numa situação muito complicada, tanto etanol quanto biodiesel, em função da questão que o pré-sal passou a ser a grande estrela da companhia, e foi um tema, né, que ajudou muito a eleger a atual presidente da República. Mas por que se muda isso? E aí eu vou começar a falar, onde eu quero me deter mais, nessa terceira fase do setor de petróleo no Brasil, que eu classifico como a era das incertezas.
né? Se tudo estava dando certo, se o modelo de concessão era um sucesso, por que mudar ele? Será que fazia sentido o pré-sal, a descoberta do pré-sal, mudar o marco regulatório? Eu sou da opinião que não. Você poderia ter feito ajustes no modelo da concessão, até porque aquela história que em time que está ganhando a gente não deve mexer. E a gente estava ganhando, o Brasil vivia um ciclo, que eu chamo de um ciclo virtuoso, como ele nunca viveu na indústria de petróleo. Mas o problema é que, se a gente vai olhar lá atrás, desde o início do governo Lula, havia dentro do PT uma ala muito forte, inclusive que estava personificada no diretor de exploração e produção da Petrobras, o Guilherme Estrela, de que nunca se conformou com essa abertura de mercado de petróleo, que queria, porque queria, por razões estritamente ideológicas e políticas, a volta do monopólio. E o pré-sal, na realidade, foi o gancho que o governo precisava. Quer dizer, o pré-sal, na realidade, foi o que o governo, que essa ala mais nacionalista do PT precisava como argumento para dizer, olha, temos que alterar o marco regulatório do petróleo, porque agora o pré-sal é uma descoberta gigantesca, né? Se falava de números enormes, até hoje se fala não se sabe ainda direito se a gente vai passar de 15 bilhões de reserva para 30, para 50 ou para 100, mas de qualquer maneira é uma reserva gigantesca a camada pré-sal, e se falava que a legislação anterior, quer dizer, ela não dava aos brasileiros, de maneira correta, à sociedade, esses ganhos que o pré-sal passaria a dar no setor de petróleo. Então, se promoveu uma grande mudança, né? Uma mudança, a discussão começa então em 2007, né? Em 2008, você tem o último leilão que a ANP promoveu, de blocos de petróleo e gás, mas um leilão que, na minha opinião, para mim não valeu, porque foi um leilão que o governo anulou através de liminares. Então, na minha opinião, o último leilão é o de 2007, que já foi um leilão capenga, porque foi um leilão onde o governo retirou 40 ou 42 blocos que era do pré-sal, sob o argumento que não poderia se licitar blocos de pré-sal sem que se fizesse uma nova legislação, uma nova regulação.